Singrando pelos mares bravios da Terra do Sol, o Ceará, na jangada do herói abolicionista Chico da Matilde, o Dragão do Mar, importante no movimento dos marinheiros pela abolição no Ceará, uma terra de negras e negros, sim, uma terra de indígenas, sim, com 15 etnias autoidentificadas em 2021. Uma terra que tem construído e fortalecido o orgulho de suas heranças étnicas. A SEDUC, por meio da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional, apresenta o e-book Educação para as Relações Étnico-Raciais, Caminhos e Desafios, como uma das ações no âmbito da contínua implementação da política de educação para as relações étnico-raciais. Instituída no artigo 26A da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 96, com redação dada pela Lei 10.639 de 2003 e alteração pela Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana, afro-brasileira e indígena em toda a extensão do currículo da educação básica em escolas públicas e privadas. Como estratégia de fortalecer a implementação do Plano Nacional das Diretrizes Curriculares para a ERE, com ações articuladas dentro da estrutura da Secretaria da Educação, direcionadas à interseccionalidade e à interdisciplinaridade, e em diálogo com as diversas áreas da política educacional, tendo uma aproximação bem estreita com a área de educação à distância, em parceria com a Coordenadoria de Formação e Educação à Distância, CODED-SED, o e-book foi concebido no seminário da Semana da Consciência Negra, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Caminhos e Desafios, a partir de 81 experiências de implementação da ERE nas escolas estaduais, das quais 43 relatos estão sendo publicados no e-book. Nessa edição da Semana da Consciência Negra, o evento abrangeu 7.993 profissionais inscritos, dos quais mais de 3.000 participaram. São profissionais das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação, as CREDES, das 3 superintendências das escolas de Fortaleza, as CEFOR, e de várias secretarias municipais de educação, as SME. O evento teve a importante colaboração de Zelma Madeira, atual assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará, das professoras da URCA, professora Zuleide Queiroz e Ana Paula dos Santos, da professora Vera Rodrigues, da Unilab, e do professor José Sumburani, da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. E por que não dizer a participação de professores da Secretaria da Educação, professora Silvia Santos e Ícaro Martins, dentre outros convidados importantes, como nossos professores e professoras que promovem a educação para as relações étnico-raciais todos os dias no chão da escola. O seminário Semana da Consciência Negra, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Caminhos e Desafios, envolveu todas e todos que fazem a comunidade escolar, como professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, gestores, gestoras, estudantes, técnicos e técnicas das coordenadorias regionais de desenvolvimento escolar e superintendência das escolas estaduais de Fortaleza, além de secretarias municipais de educação, envolvendo mais de 3.000 participantes. Contou com palestras socioeducativas sobre tema e apresentações de trabalhos referente às experiências de projetos pedagógicos com ações voltadas para ERE, Educação para Relações Étnico-Raciais. Deste seminário surgiu a necessidade de transformar todo esse material num livro, e para compor este livro foram enviados em forma de artigos e projetos educativos com descrição do seu significado e da forma de intervenção pedagógica e metodologias aplicadas nas escolas cearenses. O livro é o conjunto dessas sistematizações de experiências exitosas por conter riquezas de conteúdo e concretude de sua aplicabilidade, tornando-se um momento oportuno de compartilhamento de vivências que ocorrem no cotidiano e no chão da escola.
Os trabalhos tratam de muitos temas relacionados à educação e à questão racial. Como práticas, têm caráter de investigação científica e de intervenção social, voltadas para o corpo docente, para os discentes e para outros públicos que conformam a comunidade escolar. Ficou evidente em todos os projetos apresentados o quanto o racismo configura-se como uma das graves violações de direitos humanos. Daí a importância de melhor compreendê-lo e erradicá-lo a partir de uma perspectiva que ultrapasse o entendimento do racismo como resultado da ação individual, pois o sistema político e econômico produz os sujeitos raciais e com ele a desigualdade. É possível refletir, a partir desses artigos, o quanto o Brasil, mesmo marcado pela diversidade étnica, prossegue com a naturalização das hierarquias raciais. Numa conjuntura desafiante, a pauta dos direitos humanos e da educação inclusiva e transformadora tem importância os ativos políticos que possam fortalecer os perfis identitários de pertença racial, em particular das crianças, adolescentes e jovens, com incentivo às experiências democráticas que fomentem processo de emancipação dos sujeitos na escolha dos seus destinos. Os trabalhos publicados nesse e-book foram desenvolvidos no chão das escolas e demonstraram que a população negra sempre apostou na educação como forma de resistir às formas precárias de viver, muito embora acessá-las não se dá sem confronto. As experiências compartilhadas trazem as trajetórias históricas, as memórias como patrimônio imaterial a ser trabalhado nos processos de educação nos 184 municípios cearenses, denotando a presença da diversidade cultural e étnica que formata a Terra da Luz, evidenciando a riqueza da história que precisa ser contada, divulgada e, acima de tudo, respeitada. Os projetos de educação aqui apresentados demonstram como é possível, sim, a despeito de questões estruturais como racismo e questões conjunturais como o contexto de pandemia da Covid-19, apostar numa educação antirracista. São projetos e parcerias importantes que têm o propósito de fazer o deslocamento do debate restrito apenas às datas comemorativas e avançar para ações continuadas e sustentáveis, adquirindo mais aderência, capilaridade e concretude, elucidando a diversidade étnica e cultural existentes no interior da comunidade escolar de uma forma planejada e sistemática. Em todas as modalidades de ensino, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, EJA, é sempre oportuno e legítimo refletir sobre a questão racial como um dos eixos que estrutura a formação social brasileira, o modo como se consolidam as desigualdades, em particular no âmbito da educação. A partir dessa compreensão, é possível criar formas de superação propositivas rumo à educação de qualidade, de amplo acesso a todos os grupos sociais e étnicos. Certamente, participar desses processos pedagógicos ampliará o repertório e o entendimento da questão racial para além da ambiência escolar por parte dos corpos docente e discente. A participação dos envolvidos proporciona uma educação para a vida e os prepara para agir na sociedade abrangente. Sairão desses projetos mais fortalecidos, com capacidade de alterar as estruturas objetivas de existência, bem como impactarão suas subjetividades. O propósito parece ser o de desmascarar as estruturas ainda coloniais, que têm a escravidão como linguagem e compartilhar ações insurgentes com muita inventividade. Esse título, do projeto, Escrevivências, é inspirado na Conceição Evaristo, uma das maiores escritoras da literatura brasileira, e ela traz esse termo como uma possibilidade de nos percebermos na nossa escrita e percebermos as nossas ancestralidades, sejam elas indígenas ou africanas, e como esses pertencimentos nos atravessam a nossa existência e também são materializados nessa escrita. Essas escritas não são potencializadas, não reverberam em outros espaços, então, ou até mesmo em alguns momentos que existem os espaços para que essas escritas sejam reconhecidas, expostas na escola e trabalhadas de forma ampla, perene, e não apenas de uma maneira pontual. A temática das relações étnico-raciais precisa ser trabalhada de maneira interdisciplinar, perene e transversal,
em todos os espaços da escola, não apenas na sala de aula, e que não seja uma coisa das áreas de humano, das linguagens. Todas as disciplinas têm potencialidade para trabalhar sobre isso. Em 2020, nós tivemos a experiência de trabalharmos sobre o tema de necropolítica, a morte de jovens negros no Brasil, levando essa discussão para os alunos. Essa discussão que partiu, de uma formação de professores aqui na nossa escola, em que o nosso coordenador pedagógico ele lançou a proposta aos professores, nós abraçamos o conceito, a ideia, e depois transformamos isso em discussão de sala de aula. O que levou à idealização desse projeto realmente partiu da premissa de que nós precisamos levar esses assuntos e tornar nossos alunos cada vez cidadãos mais críticos e reflexivos sobre o papel dele dentro da nossa sociedade, E claro, a gente pode observar que o Atlas da Violência de 2019 ele já trazia um dado alarmante. Cerca de 70%, acima de 70%, dos jovens que foram mortos no ano de 2019 no Brasil, pelo último censo do Atlas da Violência, ele demonstra que o perfil desse jovem era um jovem negro de periferia. Nós devemos combater o racismo e que o racismo ele deve ser combatido diariamente e principalmente, levarmos essas discussões como necropolítica, a questão da segurança pública para a sala de aula e que os nossos alunos eles possam criar novas concepções e também esses alunos eles possam pensar a nossa sociedade. Para escrever o e-book foi uma experiência muito boa, uma experiência que diferente, Deu muito trabalho, mas foi gratificante o resultado que a gente teve, pois a gente fez sabendo que no final a gente ia receber algo gratificante, O nosso projeto em si, ele tinha a discussão de vários outros temas, Era um projeto onde a gente fazia lives semanais no Instagram, a gente tem o Instagram do projeto até hoje, mas ultimamente, a gente não deu continuidade ainda. Mas a gente tratava temas semanalmente e um desses temas foi o racismo, que foi o nosso tema mais impactante, que foi uma semana inteira de ações, onde a gente teve a live, realizou ações na escola, mas de forma virtual, seminários, lançamento de desafios, foi algo bem bacana e a gente encerrou a semana com essa live, onde foi um momento, podemos dizer, muito emocionante, pois a gente teve a participação de uma criança negra, afro-brasileira, Ela é descendente africana, onde ela deu seu testemunho de como ela vive, ela como criança, Ela vê essa vivência dela na sociedade tão racista que a gente tem hoje. Ele impactou a escola de uma forma muito boa, porque, de qualquer forma, ele mostrou para mais pessoas, porque não foi só o pessoal da nossa escola, não foi só os nossos alunos, mas outras pessoas de fora puderam assistir a nossa live. Então a gente não passou esse conhecimento só para cá, só algo ali fechado, Não, a gente conseguiu expandir nessa noite. E a gente, hoje, eu vejo que ainda é muito pouco o trabalho das escolas antirracista. Eu considero a minha escola uma escola antirracista, então o projeto, o tema racismo, ele contribuiu, ele foi uma contribuição para a formação da nossa escola, Vamos ser antirracistas, vamos fazer um mundo melhor para a nossa sociedade, porque eu sou uma jovem, atualmente tenho 17 anos, próximo mês faço 18, então de vez eu vou estar jogada na sociedade, Então vamos formar mais escolas, diretores, alunos, professores que vejam esse vídeo. Vamos formar uma escola antirracista.
Vamos educar os nossos alunos para ser antirracistas, para eles irem para essa sociedade e fazer ao contrário do que está hoje. E registro aqui a minha gratidão de poder participar desse coletivo docente, a construção desse e-book em nome da educação, da ERE, da educação das relações étnico-raciais. O projeto da nossa escola, Pretatitudes, traz como emblema a ressignificação dos currículos de todos os componentes curriculares, em nome de uma educação de equidade, que visibilize as nossas estudantes, os nossos professores e professoras, a comunidade em geral. Pensando na ideia de construção de identidade, de pertencimento. Então, o nosso projeto Pretatitude na Escola José Bezerra Menezes foi basicamente esse fazer. Então, eu já aproveito também para agradecer a cada estudante, a cada professor que se dispôs a fazer parte. Compreendendo que é muito importante formarmos cidadãos antirracistas, né, que possam compreender como a estrutura faz com que nós reproduzimos preconceitos e discriminações. Porque para mim a problemática é justamente essa, é compreendermos como se deu a construção histórica e social do Brasil, para a gente compreender, né, como essa relação foi velada, foi naturalizada e trabalharmos justamente porque essas práticas deveriam ser feitas em todas as escolas, durante todo o ano, em toda a área de conhecimento. Precisamos disseminar, né, nossas práticas para os outros profissionais da educação, né, para os outros educadores, que eles também possam reproduzir, compreender, fazer cada vez mais formações. Então, eu achei muito importante a minha participação, achei muito interessante ter essa oportunidade de compartilhar o meu trabalho com todos vocês. Uma ideia que eu tive de chamar a atenção para os estudantes exatamente para essa ligação, né? Quando a gente fala em cultura de terreiro, muitas vezes existe uma série de questões que estão ligadas ao racismo religioso, que estão ligadas a uma certa negação desta tradição. E a partir da oficina a gente pôde trabalhar como isso está presente no cotidiano deles, sem que muitas vezes eles, os estudantes e as estudantes, não tenham noção dessa ligação. Então a gente vai conseguir fazer esse trabalho aí de despertar a sensibilidade deles para essas questões. Como através de um toque de tambor, não só eu danço, não só eu brinco, mas eu ensino e eu aprendo com eles, né? O corpo ele é chamado, ele é convidado a participar do processo pedagógico, e isso tem muita força, isso tem muita potência. A gente pode pensar locais diferentes de ensino e aprendizagem que saem não só da sala de aula, que saem não só desse local de lousa, né? Mas também de locais aí ligados ao lúdico e ligados ao corpo e ligados à musicalidade. Racismo, ou você combate ou você faz parte. Mito da democracia racial. Análise de charts, análise de letras de músicas, vídeos, leituras de textos, né? Toda uma metodologia ativa, simples e possíveis dentro da escola. Temos o aluno desconstruindo as ideias que ele já trazia lá da comunidade onde ele está inserido. Então esse aluno ele pôde desenvolver um olhar mais consciente, um olhar mais crítico, mais empático e tolerante. A ideia da escrita desse artigo surgiu a partir de uma experiência que nós tivemos com um projeto de uma exposição na escola. E decidimos criar alguma iniciativa que servisse de reflexão não só para esses alunos, mas para toda a comunidade escolar.
de que a beleza negra precisa ser exaltada e valorizada por todo mundo, principalmente que os alunos pudessem se sentir bem, bonitos, felizes dentro das suas características. Procuramos um fotógrafo muito famoso na cidade por pensar a fotografia de maneira mais conceitual, que foi o Negro Souza, e junto com ele nós organizamos um ensaio e depois, com o resultado do ensaio, com as fotos, nós fizemos uma exposição na escola, nas redes sociais, e o resultado vocês podem conferir no nosso artigo que está sendo publicado no e-book. Então, projetos como esses incentivam a promoção da igualdade racial. Iniciativas como essas incentivam a superação do preconceito na escola, mas principalmente exaltam a beleza, a diferença que todos nós possuímos. Porque, afinal de contas, todos nós somos seres humanos, mas possuímos muitas diferenças. E são essas diferenças que nos tornam seres tão especiais. A Caravana da Cultura Afro-Brasileira e Indígena surgiu em 2011, diante da insatisfação com o modelo de ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e indígena, pouco aprofundado, simplista. E a partir de então, para tentar romper com esse modelo de ensino, que muito mais reproduzia preconceitos do que ajudava a rompê-los, pensou-se num conjunto de atividades que fosse baseado em alguns princípios muito importantes, que era o ensino pela pesquisa, educação entre pares, protagonismo juvenil. O projeto consiste no conjunto de oficinas que é realizada ao longo do ano letivo em algumas escolas que estão sob coordenadoria da CRED 3. Essas oficinas, elas são pautadas justamente na pesquisa para que se rompa com esse conhecimento pouco aprofundado dessa história e dessas culturas, e resulta em um dia de visita a várias escolas, e essas visitas são protagonizadas pelos próprios alunos que entram nas salas de aulas e, instrumentalizados com esse conhecimento, promovem debates sobre a temática. É muito significativo para a gente poder escrever e poder compartilhar essa prática. Nós acreditamos que nós só conseguimos acabar com o preconceito e com o racismo com conhecimento. E esse conhecimento precisa ser um conhecimento aprofundado, um conhecimento sólido e, principalmente, a prática precisa ser uma prática que encante, precisa ser uma prática que coloque o aluno como protagonista, como sujeito ativo do conhecimento.